Oi, pessoal, como vocês estão? Todo mundo se cuidando, ficando em casa, usando máscara? Não se esqueçam disso, hein? A gente ainda está no meio da pandemia. Precisamos continuar nos cuidando. Bom, mudando um pouquinho de assunto, eu trouxe um tema hoje, porque ontem, dia 7, foi o dia da independência do Brasil. Então eu trouxe uma historinha para contar para vocês, tá? Sobre a história da independência do Brasil. E como que ela foi mais ou menos, o que que acontecia com ela. E no final eu tenho um desafio para vocês. Então, espero que vocês assistam até o final do vídeo para a gente poder conversar um pouquinho depois. Vamos lá? 7 de setembro de 1822. Você sabe o que é a independência do Brasil? A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. Mas por que separação? Bom, para explicar essa história, precisamos voltar lá em 1500, quando os portugueses descobriram as terras brasileiras, onde já viviam muitos indígenas. A partir daí, os portugueses tinham como objetivo civilizar, explorar, povoar, conquistar e dominar as terras brasileiras, e ainda exterminar os indígenas, que eram chamados de selvagens pelos portugueses. E tudo isso era muito ruim para os indígenas. Com esse fato, os portugueses passaram a explorar as terras brasileiras como um todo, e seu maior objetivo era o lucro, pois queriam expandir o seu comércio e as riquezas que foram descobertas aqui na nossa terra. Além disso, também tinham como objetivo expandir a sua religião, o cristianismo. Isso tudo era um fator preocupante para os indígenas, que não faziam questão de gerar lucro e possuíam outras religiões. Dessa forma, os indígenas precisaram se render às forças portuguesas em meio a lutas e extermínios e ainda muita exploração. Isso tudo mostra o quão abusiva era a relação entre Brasil e Portugal. O Brasil se tornou então colônia portuguesa. Mas o que isso quer dizer? As terras brasileiras possuem muitas riquezas, como por exemplo o pau-brasil. E para que a coroa portuguesa continuasse interessada em nossas terras, a exploração do pau-brasil foi coordenada pela própria coroa portuguesa, ou seja, quem ganhava com isso? Apenas os portugueses. Era uma relação abusiva entre Brasil e Portugal, onde os indígenas e as nossas terras sofriam muito. E quando o Brasil se tornou independente? A relação entre Brasil e Portugal começou a se desgastar depois que a corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil, pois as tropas napoleônicas estavam invadindo Portugal. Após esse fato, muitas coisas mudaram por aqui, como, por exemplo, a abertura dos portos de navegação do Brasil, que até então só recebiam embarcações de Portugal. Percebem como Portugal era abusivo com o Brasil? A partir daí, o Brasil passou a se desenvolver. Mas Portugal exigiu o retorno do príncipe regente, Dom Pedro, e foi organizado um movimento de resistência contra essa medida. Dessa forma, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência, e o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe ficasse aqui. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro motivou a desafiar as ordens da corte, e isso resultou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Na ocasião, Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil. E a relação entre Brasil e Portugal continuava ruim. Em maio de 1822 foi decretado o Cumpra-se, a lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil se Dom Pedro aprovasse-as. A forma como Dom Pedro conduziu esse processo foi bastante influenciada por sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e por seu conselheiro, José Bonifácio. A situação agravou-se quando ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição e ordenava o retorno de Dom Pedro. Isso fez Dona Maria Leopoldina convocar uma sessão extraordinária, presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. O Brasil viveu um momento histórico em um dia como hoje, 7 de setembro, no ano de 1822. Nesta data, Dona Maria Leopoldina
então princesa regente do Brasil, por conta de uma ausência de Dom Pedro, assinou o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado. O príncipe estava a caminho de São Paulo na ocasião e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro soube da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o grito pela independência do Brasil, momento conhecido como Grito do Ipiranga. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito tenha de fato acontecido, mas ali, em meio a tantos conflitos e lutas, o Brasil se tornou independente. Vocês, pessoal, do que vocês querem se libertar? Façam um desenho bem bonito e criativo, pensando em alguma coisa, um sentimento ruim, algo ruim que aconteceu, do que vocês hoje querem se libertar na vida. Espero que todos façam, mandem para mim no WhatsApp o desenho, tá bom? E um abraço!